Mas aí a gente pega, seguindo aí sua vida, você abre sua empresa, a Total Comunicação, mas aí, de repente, você é também tragado pela área de comunicação baiana. Né? Exatamente. O que é que acontece? Mesmo com a Total, eu já tinha envolvimentos com veículos de comunicação e com figuras que permeavam ali essa coisa. Então, eu tinha já muito contato com colunista social, que eu sempre quis colher deles e, ao mesmo tempo, ser fonte também, porque aí me tornava uma figura essencial para o trabalho deles. Então, sempre com esse contato. Sempre com essa coisa, trabalhando por trás, sendo o link do veículo, mas querendo integrar o veículo também. Eu tive, um dos meus primeiros contatos, por exemplo, foi com Michele Marie Magalhães, que, à época, fez um feito que eu acho que ninguém repetiu até hoje. Michele teve programa de televisão, coluna de jornal, site e programa de rádio. Ela fazia tudo isso só no colunismo social e entretenimento. Então, para mim, ela era uma referência absurda. E quando eu vou... E é uma pessoa fantástica. Maravilhosa. Quando eu vou buscar, ela me ajuda de formas que são indescritíveis. Foi a minha mãe, assim, dentro do colunismo social. Então, eu buscava ter esse contato, tanto de aprendizado quanto de admiração com essas pessoas. E aí vou seguindo isso e trabalhando, mas já querendo ter uma coisa ligada a veículo, já colaborando com uns. Então, um tempo, eu era correspondente da Bahia para alguns veículos do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, as coisas que aconteciam aqui, ligadas a artista, no verão, como a gente estava comentando, sim. Camarote de carnaval, que naquela época tinha uma ebulição ainda maior, né? De convidados. Então, tudo que eu pegava, eu enviava para esses veículos. E não tinha a rede social ainda bombando. Então, acesso à imagem, ao registro, eu tinha. E então, não estava publicado na rede social. Então, vocês... A palavra não é bem colocada, mas você se ofertou como fonte. Total. Me ofertei mesmo. Como sem fonte. Medo de ser feliz. Recebi alguns nãos, inclusive, mas recebi vários. Aí você tinha aquela foto. Não, e quando emplaca a notícia, né? Quando emplaca a notícia, você vê lá, boa, emplaquei. Eu dava vontade. E quando eu for, então, aí, pô. Ou seja, você é um paparazzi como jornalista. Exatamente. E que na época eu conseguia manter uma... Qual foi a primeira assim que você emplacou e disse, isso que o Marcelo está falando? Botei lá. Rapaz, foram duas. Uma de uma negociação que a gente soube na época que Jennifer Lopez ia vir para o Brasil e ela tinha um risco de vir para o Camarote de Salvador. Ela acabou indo para Sapucaí. Mas certo. A negociação existiu e até o final ela tinha uma grande chance de vir para cá. E a gente soltou a notícia, foi uma loucura. Foi um burburinho total. E aí se confirmou com ela vindo, mas ela não veio para Salvador. Certo. Foi uma loucura, o pessoal do camarote ficou louco, irritadíssimo, e eu ouvi isso numa conversa de restaurante, obviamente. Como é que você solta um negócio desse que uma negociação tá sendo, e tudo atrapalha, né? Claro, a gente tem esse olhar que, infelizmente, também, às vezes, uma notícia que é dada com um pré, ela atrapalha a negociação. Então essa foi uma primeira. E a segunda também foi com o próprio Carlinhos. Antes de trabalhar com ele, eu soube que um pessoal tinha vindo ao Brasil, tinha gostado de uma joia dele na feira, e a joia teria sido direcionada para a família real. Então ia ser presente para alguém. E aí a gente descobre que a joia foi dada para a princesa e tudo mais, e aí a gente vai e faz a notícia. Foi capa do Jornal do Brasil. Da coluna social do Jornal do Brasil, que na época era feita por Bruno Astuto e por Lula Lacerda, que é baiana, mas vive no Rio de Janeiro há muito tempo. Então essas coisinhas assim a gente ia acumulando e isso me dava um prazer que você não tem noção. Quando eu via isso dar certo, eu ficava louco. Eu dizia, não vai ter jeito, eu vou ter que É isso que eu quero. É isso que eu quero. Então foi desse jeito. Pronto, deixa eu fazer um pouquinho de uma pergunta que eu acho que é importante. Fala um pouquinho sobre como nasce a coluna social nos jornais e por quê. Tem uma história muito interessante, né, sobre tentar distinguir, criar um clima exato. Diferente, né, dentro das notícias. Exatamente. Como é isso? A coluna social ela nasce no Brasil com a ideia de balancear um pouco das notícias tão pesadas que permeavam ali os veículos. A gente está aqui nesse acervo maravilhoso. Isso. Então, se você abre ali o jornal de março de 88, vai ter contando de uma tragédia, de uma chacina, de uma chuva que destruiu a cidade, de problemas econômicos, de uma crise. Vai ter tudo isso. E a gente vê isso aqui, se repete. Não muda, né? Exatamente. Ela vem... Essa é uma característica engraçada. Interessante, não é? Né? Os problemas são os mesmos. Isso.
Então, o jornal estava se tornando uma coisa pesada, densa, porque só tinha essas notícias. E aí tem-se a ideia, então, de vamos fazer uma coisa para equilibrar. O que é o equilíbrio? Vamos falar de festa, vamos falar de coisa boa, movimento que aconteceu, gente que veio pro estado, pro país, o cônsul novo, fez um jantar, vamos falar disso. E aí isso começa lá atrás com Zósimo Barroso do Amaral, que é minha grande inspiração da geração anterior, com a coluna do Jornal do Globo, que foi a primeira coluna social que o Brasil teve. Isso vai evoluindo até o momento que as pessoas... E é engraçado, você vê que a coisa era tão louca antigamente que o colunista social ele usava pseudônimo. O jornal não tinha interesse de que ele fosse uma figura conhecida. Por quê? Porque se amanhã você fosse trabalhar em outro veículo, não mudava nada para mim. Certo. Era a coluna do Adilson. Quem é Adilson? Adilson. Adilson. O movimento da coluna social no Brasil acontece deste jeito. Agora, só para pegar, você lembra Ibrahim Suede, né? Sim. De leve. Ibrahim, inclusive, ele é um pouquinho antes de Zósimo. Isso, Ibrahim. Eles trabalham juntos, inclusive. Ibrahim, assim, o Zósimo tinha um texto, isso. Mas eu acho que o Ibrahim, ele é a primeira figura, não sei, né, da coluna social que eu me lembro. Eu acho também. Que teve a imagem dele marcante, né, as frases, os bordões. Isso. E aí, inclusive, Roberto, esse movimento só acaba porque ele peita o jornal e fala, eu tô indo. Quando ele muda de jornal, ele fala, eu tô indo, mas agora ou usa meu nome ou eu não quero mais. E aí, também, salvo engano, no Globo, a família Marinho libera que ele use o nome dele na coluna. E aí, a partir de então, os colunistas sociais começam a ter seus nomes. Tanto que aí vira o contrário, o nome da coluna vira o nome de colunista, né? Olha, isso é maravilhoso. Eu me lembro muito de Ibrahim, né? Ele tinha uma frase, né? Os cães ladram e a caravana passa. É maravilhoso. Eu achava. E aí, meu padrasto, que escreveu aqui também, Vitório Molicone, né, ele tinha uma relação com Ibrahim, amor e ódio. Por quê? Porque ele fazia o frívolo, em tese, certo? E tinha uma exposição, ele chegou a ser... Ele era, pessoal, assim, festejado quando chegava. Ele é talvez o primeiro ícone. Exato, do colonismo que vira estrela. Exatamente. Que vira estrela, não é isso? Ele é o primeiro. Ele é o primeiro e talvez, inclusive, um grau que ninguém tenha conseguido alcançar. Porque como ele foi pioneiro, então a valorização em cima dele, o holofote em cima dele foi muito grande. Ele tinha um poder na mão, era o quarto poder, de fato. Né? E ele consegue fazer isso e aí é sucedido por Zósimo. E aí a gente chega já em outras gerações. Tem Idelgar de Angel, que também faz um sucesso absurdo no Rio de Janeiro. E engraçado como a coluna... A Julie. Né? E é engraçado como... música. E Janete Freitas, né? Janete Freitas. Janete também. Não, a gente tem um celeiro de grandes profissionais que fizeram, assim, um trabalho que se tornou referência. Mas que interessante a gente fazer esse resgate. Não é? Né? Aí a televisão começa a entender a importância disso também. E aí começa a colocar os programas de variedades, né? Olha que costura, né? Era isso que você que não era uma coisa que não existia. Não existia. Era considerado fútil. Eu digo, inclusive, que a gente viveu hoje não mais, mas viveu uma guerra que dentro do próprio jornalismo, o colunista ele era colocado à margem. Como se ele não fosse sério. É o fútil, é o que fala de festa. Isso. O cara vai festa de noite, chega aqui de manhã, escreve o que viu e é jornalista? Não é um absurdo. Existia essa imagem marginalizada. Uma certa repulsa até. Que coisa fútil. Exatamente. Falar negócio de roupa, de bolsa, disso, daquilo, um negócio desnecessário. Podemos dizer que o Ibrahim foi o primeiro influencer. Esse sentimento de... Porque ele começou também a ter uma postura política, que eu digo assim, porque os políticos procuravam Cortejavam. Eu só acho que ele não foi por uma razão. Sim. O influencer se autopromove. Ibrahim não se autopromovia, ele era promovido. Pela importância que ele Inclusive, tinha. durante muito tempo, o colunista social não saía em foto. Muito bom. Assim, nunca ele botar a foto dele no... Exato. É um comportamento que eu tenho até hoje, inclusive. Eu acho um absurdo que eu tenho. É raro, é algum momento muito especial. Exatamente, tem que ser algo muito específico, de uma realização muito grande, mas um contexto solto, só para mostrar a minha imagem. Entendi. Não tem sentido nenhum. Entendeu? Então você acha que esse é o ponto de... É uma diferença. Eu acho que é uma grande diferença.
Mas interessante. Eu concordo. Sabia? Muito interessante essa Eu visão. aprendi o seguinte. Isso é engraçadíssimo. Ah, Quer dizer que tem um momento na sua vida que você luta para você aparecer na foto. Tem um outro momento na sua vida que você, de forma natural, aparece na foto. É verdade. E tem um outro momento na sua vida que você é a foto. É verdade. A sua presença que dá importância ao contexto. É verdade. tem uma história de Antônio A evolução Você está falando, tem uma história de Antônio Hermílio de Moraes que é fantástica. Ele chega numa reunião, aí o pessoal se levanta, aí ele vai sentando assim, diz, não, você senta aqui na cabeceira. Aí ele sentou no lugar que ele queria e disse, meu filho, a cabeceira da mesa é o lugar onde o poder senta. Pois é. Para bom entendedor. A foto é ele, pô. Foi a palavra. Ele Se onde eu tiver, você eu dispenso. Você é a cabeceira da mesa, seu Exatamente. boboca. E é exatamente isso mesmo. Pouco vai importar onde é. Né? Muito bom, muito bom. E aí você aí entra, passamos aí pelo colunismo e você mantém isso. Aí eu queria fazer uma pergunta, Marcelo. Aí eu quero também ouvir Marcelo, né? Aproveitar, fazer um pouquinho desse bate-bola de vocês dois que estão em jornais que são digitais e impressos. Né? A coluna social, como é que ela é recebida nessas duas formas, nessas duas mídias? Na impressa e na digital. É a mesma coisa ou tem diferença? Diga aí também, depois eu... Aí, bate-bola aqui na tribuna. Vamos fazer. A visão que eu tenho é o seguinte, hoje, se você como colunista, como figura, né, jornalística, consegue penetrar de forma multiplataforma, você consegue atingir públicos diferentes, isso é positivo. Então, quando a Nota Bahia nasce, por exemplo, em 2019, a gente busca o À Tarde para iniciar a nossa parceria. A gente não vislumbrou que o site deveria nascer sem um lastro de um veículo por trás que fosse tradicional. Certo. Por quê? Porque o digital eu já tinha na minha mão. E o que eu não tinha, eu conquistaria. A rede social também, da mesma forma. Eu ia conseguir iniciar e ela ia crescer. Mas o jornal, eu não ia fazer um jornal meu para ter uma página impressa. Aquele público já existe. O público leitor da Tribuna, que é um público naturalmente do Jornal no Brasil de 50 anos mais, que foi um público que aprendeu a ler, nasceu lendo jornal, ele já existe. Então, se eu posso atingir esse público 50 mais, se eu posso atingir o público 18 mais no site, um público 15 mais na rede social, Certo. um público 40 mais no rádio, por que eu não vou penetrar em todos e ser multiplataforma? Sendo que cada um eu pego ali uma faixa e vou fazer o meu todo. Então eu acho que hoje é importante você ter a visão multiplataforma de qualquer negócio. Então está presente no jornal impresso, está presente no site, está presente na rede social. Tem nicha em públicos De idades De idades diferentes. diferentes. Exatamente. Você consegue manter o mesmo nível social, intelectual, etc., mas em idades diferentes. Então eu acho que a importância do jornal, ela é muito grande. Eu não conheço nenhum meio de comunicação que tenha deixado de existir no Brasil, isso não existe. Você tem momentos em que um vai mais e o outro vai menos. A televisão hoje, por exemplo, não vive um bom momento, porque a rede social, os streams, televisão aberta, né, tomaram conta. A rádio segmentada hoje vive um melhor momento do que a rádio popular. Então, isso vai se moldando, mas não existe essa coisa. As pessoas estão dizendo, o jornal passa por um momento que ele vai acabar. De jeito nenhum. E além de que, a própria digitalização do próprio jornal já é um movimento que já colocou ele em outro patamar. Porque eu leio todos os dias quando eu acordo, todos os jornais aqui pelo meu celular. Eu leio no formato digital, o formato digital é o formato de jornal. Vou passando, eu vejo a capa, eu vejo as manchetes, eu vejo as matérias, leio todos através dessa forma. Então eu estou consumindo o jornal do mesmo jeito, só não estou com papel ali na minha mão. Porque hoje em dia, em termos de logística, é muito mais fácil eu ler pelo celular do que receber o papel. Mas eu acho que o público está aí, vibrante por informação e ainda dando muito valor ao tipo de informação que você traz no jornal. O que é que você acha? Eu penso que... Eu concordo. Tudo que também coloca, eu concordo. Acho que aí também tem um fator preponderante que é
tem dois fatores preponderantes que eu acho que é o equilíbrio e a credibilidade. Porque não adianta você mexer com toda essa estrutura, né? Você conseguir chegar em todas esses nichos, de todas as formas. A gente teve um momento no país, no mundo de uma forma geral, que era a rádio, televisão ou jornal. Exatamente. Né? É rádio, televisão ou jornal, você só tem isso. Né? Você entrava no... Aí quando você tem uma massificação através das redes sociais, a internet é o grande veículo disso. Aí eu tenho uma frase que eu guardo, né? As redes sociais, a internet e os veículos deu voz a qualquer idiota. Ou seja, qualquer coisa que você, desde o mais inteligente ao mais idiota, ela vai chegar nos mais variados lugares. Né? E aí é esse filtro, porque quando você falava jornal, televisão e rádio, você tinha o repórter, o jornalista, aquele que está na ponta, você tem o editor, você tem os diretores, então você tinha um filtro, né? O que é que vai chegar na sociedade? Então, uma aberração, uma loucura, uma mentira, tem um filtro, né? A gente tem aqui uma identidade, tem CNPJ e endereço. Se a gente faz uma fake news, se a gente faz uma calúnia, se a gente difama, se a gente faz uma loucura, a gente tem que responder. Claro, e não vai jogar sua história no lixo por pois conta disso. Então, né? assim, as redes sociais e essa comunicação fácil, esse acesso fácil, deu margem à criação dos fakes, as notícias ruins. Mas você acha que a coluna social aqui, voltando aqui para a coluna social, ela é olhada com o mesmo sentimento de que precisa, ela tem uma credibilidade como tem a questão de uma reportagem, ou seja, as pessoas se preocupam que a coluna social não tenha um fake? Você acha que existe? Ou o filtro é menor? Não, eu acho que é igualzinho. Mas o que eu falei, a responsabilidade. Porque não adianta, ele não pode botar na coluna dele que fulano de tal fez isso ou fez aquilo, ou que fulano de tal é milionário. Vou dar um exemplo esdrúxulo. Fulano de tal é um milionário sem ser. Né? Porque se isso chega, se dissemina e isso não tem credibilidade, resvala no veículo, resvala em quem escreveu. Com certeza. Então, é visto. Agora, você também tem os sensacionalistas. Você tem as. Então, assim, aí os sensacionalistas, você às vezes enxerga e diz assim, ó, é sensacionalista, mas é verdadeiro. Então existe. Então são estilos. Você tem uma classe dentro. Por isso que eu falei do equilíbrio. Do equilíbrio. O equilíbrio, tudo que é sempre muito radical. Você está falando equilíbrio, mas você também abre a possibilidade de ter alguém da coluna social que é esse sensacionalista. Sim, então você consome. E tem público também para isso. Consome ele. Agora as avaliações, né? Exato. Existem estilos que são diferentes. Eu acho que público tem para tudo, sempre. Certo. As pessoas... Você não consome só um tipo de informação, você não consome só um veículo, você não consome só uma rede social, você consome tudo, né? Tanto que o formato do feed, do Instagram. O que é o feed? Ele te mostra tudo. Você vai rodando e vai escolhendo o que você vai querer ler mais ou menos. Mas o que eu percebo é que existem estilos diferentes. E a coluna social, ela nasce desse jeito que a gente comentou aqui, lá atrás com Ibrahim, com Zósimo, e ela vai criando estilos. Então, por exemplo, você chega aqui na Tribuna, que é um jornal que eu acompanho desde que me entendo por gente, e você tinha o estilo de um saudoso Valdemir Santana, que era único. Eu ia falar isso, exatamente. Ele contava a história verdadeira, mas com traços, e aí era o sonho dele, era a utopia era a dele. viagem dele. E tinha um público. Eu achava a coisa mais gostosa do meu dia era iniciar meu dia lendo a coluna dele. Ele botava o nome completo da pessoa, a pessoa morria, porque tinha gente que odiava os nomes. Ele colocava os detalhes. Que legal. Estavam duas pessoas olhando a vitrine, ele dizia que a mulher tinha se estapeado para comprar o produto. Então era uma coisa assim que você parava. Tem uma notícia dele que eu nunca vou me esquecer. Ele fala de um milionário mesmo. Ele disse, olha, o que ele adora mesmo é ir nas pichinchas dos outlets de Miami. Exatamente. Matou o cara. Ainda bota foto e tudo. Exato. O cara tirou de letra, porque o cara não tem... Lógico. Deve ter acabado a risada. O cara diz assim, eu adoro mesmo. Ele inventou, gosta de comprar mais bom, mais barato. Exatamente. Então são estilos que permeiam. Então, agora, e o seu estilo é mais limpo em relação a isso? Ou você
gosta de vez em quando dar uma pitada. Não, todo mundo gosta de vez em quando dar uma pitada. Inclusive é necessário para dar uma movimentada, né? Mas o meu estilo, ele dialoga muito com essa coisa de que a gente não pode ficar só na futilidade. Certo. Então eu gosto de lançar o olhar sobre quem produz na Bahia, né? Que é onde a gente está. Então quem são as molas propulsoras? Quem são as pessoas que estão carregando os negócios, ou criando novos negócios, ou assumindo cargos ali diante de uma geração tradicional? Samir, a gente antes aqui, a gente vai ter um papo sobre a ótica dele. Quem são as personalidades? Quais são os baianos que hoje são personalidades nacionais? Quem é que atrai esse olhar do Brasil? Quem são essas pessoas? Eu me lembro daquela publicidade do HSBC. Você veja, gente que faz. Gente que faz. Nunca me esqueci daquilo. Pois é. Quem é? Bamerindos, na verdade, a HSBC não, era Bamerindos. Pois é. Nem os dois hoje estão mais no Brasil, mas... Quem são essas personalidades? Quem são os baianos que são personalidades nacionais? É engraçado, porque com essa coisa da rede social, a gente ganhou ali um leque de personalidades, né? Então a gente tem personalidades que são populares e que têm um alcance grande dentro da rede social, mas que falam totalmente com o público popular. Você tem as personalidades artísticas que já estão no topo, então a gente pega o Ivete Sangalo, por exemplo. Ela continua... Ivete continua muito bem, muito posicionada. Ivete tem a cara da Bahia. Ivete, onde as pessoas chegam, as pessoas sabem que Ivete é a figura da Bahia hoje, fora daqui, no Brasil. E o grande Léo Santana também é o futuro, sem sombra de dúvida. Léo vai ser o grande artista, exatamente. Ele vai ser o grande artista que a Bahia vai ter no Brasil. E ele tem uma peculiaridade que é muito interessante. Léo, hoje, ele deixou de ser apenas o artista para se tornar uma instituição familiar. Isso. Então as pessoas olham para Léo Santana, admiram ele, o trabalho dele, a conduta dele, admiram a mulher com quem ele é casado, com a Lauren Prota, admiram a filha dele, que tem 4, 5 anos de idade. Então as pessoas olham ali e fazem, meu Deus, uau. Acompanham o dia a dia da filha de Léo Santana de Paricó. Exatamente. É impressionante. Não, eu me lembro, é Porto Seguro, amanhecer no dia, né? 20 mil pessoas. Eu não vou embora. 7 horas da manhã e ele teve que voltar. Pois é. Eu não vou acho embora. que ele é o futuro. Agora, ele é o futuro. Agora, esse traço da família é muito interessante, porque a Ivete também trouxe. Ivete também enxergou isso. Enxergou e fez, né? Isso. Não Exatamente. sei se foi estrategicamente, mas hoje eu falo. Eu gosto muito de falar sobre Luciano Huck. Luciano Huck é um cara também que trouxe a família para dentro do centro da vida profissional dele, né? Eu acho até que não é estratégico, mas obviamente a pessoa enxerga isso e começa a valorizar isso de uma forma melhor, né? Ninguém se casa por estratégia. Mas se você acha que aquilo ali vai te ajudar, você explora mais ainda, né? E na área empresarial? A gente teve o Dr. Norberto, que era uma pessoa que passeava, né, com poder no país, né? Nós tivemos o próprio Paz Mendonça, Mamed, ele em algum momento... Imagine, quando ele invade São Paulo e bota um Paz Mendonça na marginal ali, pá, um negócio com baby beef. É isso que eu acho. Você vê alguém assim que tenha essa força hoje de ser uma pessoa nacional? A gente tem duas situações aí distintas. A gente não tem hoje um grande nome empresarial que domine essa atenção diante do país. Não temos. A gente tem os mesmos nomes aqui, que são pessoas consolidadas em seus negócios, figuras poderosas e conhecidas. A gente tem uma nova geração que está vindo aí com muita força. Então a gente tem na Bahia hoje nomes que vão, nos próximos 10 anos, sem sombra de dúvida, ocupar grandes lugares. Quem? E a gente... Eu não me arrisco a dizer. Tá me arrisco Por favor, eu quero daqui a 10 anos ele tinha razão. Mas tem uma peculiaridade que eu acho interessantíssima, que é, você chega em Brasília hoje, em 2024, e você tem nomes da Bahia dominando lugares importantíssimos. Então você tem o Ricardo Alban, que já esteve aqui na CNI. Isso. Você tem o Jacques Wagner, que já esteve aqui comandando toda a parte política do governo Lula. Você tem um Rui Costa, que é ministro, Margarete Menezes, que é ministra. Você tem um Cláudio Medeiros, que está à frente do Sinecom, que hoje é um sindicato de grande importância da construção. Então você chega em Brasília, que é o centro do poder, João?
Doutor João. Doutor João, CNA, exatamente. Na CNA, exatamente, que o agronegócio hoje é a grande estrela do país. Então são muitos nomes hoje que estão em Brasília, em lugares estratégicos, colocando a Bahia nesse roteiro importante. Então a nossa visão é a seguinte, empresarialmente falando, né? E aí quando a gente fala de empresarial, a gente tem muito a olhar sobre São Paulo, a gente não tem hoje um nome que se compare a Norberto, que se compare a Paz Mendonça, não tem, mas acho que vai ter. Mas em Brasília a gente está ocupando hoje um papel de poder que é essencial e fundamental. E que inclusive pode ser passageiro ou não. Eu falo passageiro porque o poder ele vai se reciclando, né? Mas eu acho que a gente ocupa hoje um lugar de muito privilégio, quando se fala em poder. Não, na Câmara, nos tribunais. Exato. A gente tem uma eleição da Câmara que foi polarizada até então por dois baianos. Isso não existe desde que o Luiz Eduardo Magalhães estava vivo, né? E nem eram dois nomes, era só o nome dele. Então eu acho que a gente está ocupando um lugar de privilégio quando a gente fala de bastidores do poder. Pois é, eu acho que isso que você... Eu ando muito por lá, né? Eu tenho andado Roberto, muito por lá. Você vive. Você detectou... Você concorda com o que eu falo, então? Concordo plenamente. Mas entendo que a gente precisa deixar de ser uma potência, ou deixar de ter potencial para ser uma potência. Sem dúvida. Certo? Isso... Avançar mais. Assim, nós precisamos de empreendedorismo dentro do estado da Bahia. Sem dúvida. Nós precisamos ser mais receptivos aos investimentos e promover os empresários locais. Esse deveria ser um pacto de nós baianos, como teve aqui o Falcão que faz o Business Bahia, Sim, Carlos Falcão. certo? Carlos Falcão e outros que projetam, né, que projetam os empresários. Eu acho que a gente precisa mais disso, né? Pactuar isso. E acho que a política precisa rever e aí aproveitar o governador Jerônimo, o prefeito Bruno Reis. Eles precisam, a gente precisa em algum momento reencontrar o caminho de termos essas figuras importantes, porque é assim que a gente traz investimento, gera emprego, gera renda no país. E também é um agente disso, né? Porque o trabalho que ele faz com o mecanismo de comunicação que ele criou, inserido nesse contexto aí, ele faz isso muito bem. Muito bom. Obrigado. Da Bahia para o Brasil. Para o Brasil. A gente tem um presentinho para você também, uma lembrancinha para você nos momentos assim. Aí serve pro relax, mas também serve para a hora de pensar ali, tá ali matutando. Aí você lembra de Marcelo e faz uma notinha para nós. Sensacional. Uma lembrança para você. Obrigado, Para meu você amigo. lembrar da gente, você Tomar um Olha chá, café. Olha, com nome, rapaz. personalidade. Arrasaram. Muito obrigado. Muito obrigado. Um Bom, prazer agora a enorme. gente entra naquele momento já que a gente caminha para o final também, onde a gente lhe faz algumas perguntas para você respondê-las assim, 2, 3 palavras, de bate-pronto, né? De preferência. Depois a gente vai para uma mensagem. Você tão jovem, né? Você tem que deixar aí uma mensagem nesses seus 30 anos de trabalho, de vivência, do que é que você que ainda vai entregar tanto para a sociedade baiana e brasileira. eu acho que ele... Para ele falar de futuro, dá um trabalho danado. Todo futuro, mano. Quem tem pouco futuro somos nós. De jeito nenhum. Todos temos. Pelo menos o dobro do caminho ele tem. A gente começa a fazer essas perguntas de bate-pronto. Então vamos lá. Qual é o segredo também para você se tornar um bom comunicador? Ter compromisso com a verdade. Sem sombra de dúvida. Uma notícia que marcou sua vida. Rapaz, difícil. Porque foram muitas nesse caminho. Mas eu acho que a mais marcante talvez tenha sido a quantidade de pessoas importantes que morreram na Covid. Foram sempre notícias muito difíceis. Foram marcantes. Dura. Qual o melhor momento de sua carreira até aqui?
Qual Hoje. momento que você julga? Agora. Hoje, o Tô dia. vivendo o meu melhor momento. Só em estar aqui já é prova disso. Carnaval ou São João? Carnaval. Sou fulião. E faço muito negócio no carnaval. Pois é. Fale um pouquinho só sobre o verão, a importância do verão para a Bahia, porque o baiano tem uma coisa, né? Parece que ele hiberna durante o ano todo e quando chega dezembro Ai, é um saia de baixo, sorriso, papai. principalmente Salvador. É verdade. Claro que o São João no interior também tem essa característica. característica, mas o baiano hiberna, feito aquele urso que fica lá hibernando, e quando chega o sol, Ave Maria. o baiano, É uma a baiana, ebulição. Mas é verdade, o verão ele tem um teor de negócios que é muito grande para o que a gente faz e para diversos segmentos. Por quê? Porque a gente volta a ser notícia. É como se todo ano a Bahia ficasse um pouquinho encolhida no inverno e no verão ela resplandecesse. Então a gente recebe muitos empresários de fora que vêm aqui para se divertir, para fazer férias, mas que fazem negócios. né? A gente tem um carnaval que ainda é uma grande vitrine e que também recebe investimentos nacionais, figuras nacionais importantes. Então a gente tem sempre um camarote que vai ter o camarote do camarote dentro, a área VIP dentro, que lá dentro só tem pessoas que são interessantes e interessadas em fazer negócio. Então são oportunidades que, se o verão não existisse, talvez fossem mais dispersas. E o verão concentra isso. Eu sou loucamente apaixonado pelo verão da Bahia. Tem um Trancoso, é um fenômeno, né? Trancoso é um fenômeno. Aquele negócio ali é. Praia do Forte é outro fenômeno. E que no verão é onde as coisas acontecem. É incrível. Eu espero que a Chapada um dia seja assim também. É verdade. Porque tem Tem potencial para isso. potencial. Alguma frustração profissional? Não, eu sempre me frustro com as pessoas, Marcelo, mas isso hoje não me abala, porque eu aprendi a fazer o pensamento inverso. Eu já estou frustrado e aí quem me surpreende eu dou valor, mas com as situações não. Você já teve que pedir desculpas por uma notícia? Já tive E e como foi o sentimento? é horrível. É muito ruim, não pela desculpa, porque eu sou a pessoa que eu peço desculpas, você vai reconhecer eu tranquilamente. Mas é porque você coloca o outro numa situação que não é verdadeira. E isso é muito ruim. É você passar pelo crivo do que as pessoas vão julgar como maldade, inclusive, e muitas vezes nem foi maldade, foi um erro mesmo. Né? E eu tive que pedir desculpa uma vez por uma pessoa que eu matei antes da hora. E isso foi muito ruim pra mim, muito ruim, muito ruim. Quando o Tamir tá em off, onde é que ele tá? Tomando sol, eu amo, ou numa fazenda cavalgando. É justamente o que eu faço quando eu tô totalmente off. A maior É o que eu gosto. aventura de Tamir Mota. Rapaz, eu acho que foram muitas, mas profissionalmente falando, a maior aventura foi dessa reviravolta aí quando eu lanço a Nota Bahia, porque a Bahia não tinha mais veículos de comunicação que eram sociais e segmentados, e eu enxerguei isso, e hoje, 5 anos depois, eu percebo que foi a melhor coisa que eu fiz. Um desafio. Sobreviver ao que vem por aí. Eu sempre digo, a gente não tem que se preocupar com o que já aconteceu, nem com o que está aqui agora, mas o que vem por aí, porque o que vem por aí é sempre uma novidade, né? Ler muito, um livro, um filme e uma música. Um livro, eu já li muitos, mas eu vou citar um que eu estou relendo agora, inclusive. Vou citar 2, vou furar seu protocolo. O primeiro é a biografia de Zósimo Barroso do Amaral, que se chama Enquanto Houver Champanhe, Haverá Esperança, que é um retrato do colonismo carioca. Maravilha, né? Nos anos 70, 80, e é uma coisa assim que eu me delicio lendo. E o segundo é o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que eu já li 3 vezes e todas as vezes eu consigo tirar uma mensagem diferente diante da inteligência e das palavras que ele usa. Música. Todas que são entoadas por Maria Bethânia. Sou apaixonado. Faltou o filme, não? Filme. Filme. Não sou muito bom de filme, sabia? Mas eu acho que tem alguns filmes que foram marcantes, assim, que são recentes, biográficos. E o último que eu vi retratou a vida de Jorginho Guinle e me deixou bastante atento, assim, a questões do encanto que a vivência em sociedade traz. E o quanto isso pode ser maléfico.
Sua comida predileta. Massa, eu amo massa. Todas amo. Amigo, eu acho que, infelizmente, a A gente pode chega. até depois convidar ele para. Rapaz, que a gente. não Era conseguiu explorar. 2 horas, era 2 horas, 3 horas. conversa, né? Muita Mas conversa. vamos ter mais, vamos ter mais. É bom. Muito bom. Deixa uma mensagem também, diga para a sociedade da Bahia, né, para os jovens jornalistas, né, para quem está produzindo, para quem está olhando, né? Qual é a sua mensagem com esses seus 30 anos de sucesso? E também eu queria que você fizesse aqui, que eu me lembrei, e aí peguei aqui rapidamente uma coisa que Ibrahim Suede dizia: olho vivo, porque cavalo Não sobe desce escada, não desce escada. Olho vivo sempre. olho vivo, Porque cavalo não desce escada. É um cavalo descendo escada, meu. Tem alguma coisa errada. É uma coisa errada. É um jabuti em cima de uma árvore. Lá em Brasília, jabuti na Isso árvore. é verdade. Mas é verdade, olho vivo sempre, atenção sempre. Eu fico brincando. Agora eu dizendo quero essa mensagem, e se você tiver um bordão, para você deixar um bordão. O meu bordão é que a imprensa é livre. Eu digo isso todos os dias. Porque das poucas vezes que algumas pessoas tentaram me limitar diante do que eu penso, do que eu ia dizer, elas se deram muito mal. E eu sempre digo que no final a imprensa é livre. Você não pode querer calar a imprensa. Nós temos esse poder. E eu acho que a liberdade na imprensa é fundamental. Então é uma coisa que eu digo, todos os meus amigos ouvem, e eu digo em vários momentos, inclusive divertidos. Tamir, cuidado, a imprensa é livre. Tamir, não faz... A imprensa é livre. É uma coisa que eu digo sempre. E de mensagem, realmente, eu vejo, o que eu posso dizer diante do lugar que eu consegui ocupar e do direito hoje de ser quem eu sou, esse direito que me foi concedido de ser quem eu sou, é de que a gente não tem a obrigação e o radicalismo de viver uma situação para sempre. Então eu hoje estou aqui como jornalista, como empresário, e eu me sinto muito bem nesse lugar, e eu me sinto feliz, mas se amanhã eu acordar e eu não estiver feliz, eu não quiser, eu vou fazer qualquer outra coisa da minha vida que me traga felicidade. O que acontece comigo é justamente o contrário hoje. Eu estou cada dia mais feliz, cada dia mais realizado, e quero fazer isso para sempre. Mas eu vejo muitas pessoas, às vezes, travadas em suas vidas, em suas atividades, que elas acham que elas têm a obrigação de ser apenas aquilo que foi imposto para que elas tivessem que ser, e não é por aí. A gente tem que fazer o que a gente tem vontade de fazer, e isso muda. Eu digo sempre, as pessoas dizem, o amor não morre, o amor morre, a gente muda, a gente tem novos pensamentos, tudo no mundo muda o tempo todo, então se amanhã eu quiser viver criando gado, eu vou mudar minha vida toda e vou criar gado. Mas hoje eu estou muito feliz no lugar em que eu estou. Então acho que essa é uma boa mensagem. Que massa, que aula, que aula.